Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, aquele nosso bate-papo semanal para falarmos sobre os assuntos do mercado financeiro e, claro, sempre termos mais informações para investirmos cada vez melhor. Bom, hoje com Caio César e Thaís Souza, vamos bater um papo bacana sobre as coisas que estão acontecendo nessa semana no mercado. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo, Rafael. Maravilha, que bom participar mais uma vez aqui do nosso Conversa que Rende. É um prazer estar com o Caio. Simbora! Você sabe, né, Caio, que semana passada a Thaís cornetou você, disse que você não estava presente e tudo mais. Agora você tem a sua chance. Tudo bem? Bem-vindo. Fala, Thaís. Fala, Rafa. Tudo bem? Infelizmente não pude estar presente no último, mas eu ouvi esse comentário aí, e aí, passei a semana toda chateado e agora tenho que estar aqui. Muito bem, beleza. Bom, vamos lá, galera. Tivemos uma semana onde o Ibovespa acabou fechando em alta, né? Cinco pregões aí e uma alta de 2,10%, apesar de termos fechado a última sexta-feira em queda de 0,54%. No radar dos investidores, tivemos alguns números importantes nessa última sexta-feira, sobretudo em relação ao IPCA, 0,93%, impressionantes. Chega a um patamar de 6 anos, né? Não tivemos um IPCA tão grande há 6 anos, e nos últimos 12 meses fechamos em 6,10%. Um ruído muito forte político, o STF obrigando uma investigação parlamentar sobre acusações de omissão do Planalto no combate à pandemia. Tudo isso, claro, aumenta as incertezas, né? E uma inacreditável confusão em relação ao orçamento para 2021. Note-se, já estamos no dia 9 de abril e ainda não há orçamento para 2021. Com tudo isso, o dólar acabou subindo, o dólar acabou atingindo mais uma vez uma alta importante nesta semana, e eu já entrego para o Caio para analisar como é que a divisa norte-americana performou aí durante essa semana e de que maneira esses riscos que estamos aqui vivenciando no país, Caio, interferiram para a moeda estar se valorizando frente ao real nessa semana. Bom, Rafa, antes eu queria deixar um questionamento que me veio à mente agora enquanto você lia, quando você repassava essas questões que aconteceram durante a semana, que é o seguinte: a gente passou lá em meados de 2016 um grande problema político, né, com o impeachment da Dilma, e a gente tinha também uma inflação que estava bastante elevada. Eu queria deixar um questionamento, talvez se você não tivesse mencionado nenhuma data nessa sua leitura da semana, eu acho que, assim, se alguém tivesse escutado como sendo um podcast de 2016, talvez a pessoa acreditaria que essas coisas realmente estavam acontecendo em 2016. É quase uma volta para o início, né? Volte duas casas. Eu queria chamar a atenção para a inflação, primeiramente, antes de a gente chegar na questão do dólar, e eu vou chegar lá. Queria primeiro chamar a atenção para a questão da inflação. A gente já vinha comentando que o Banco Central vem revisando positivamente todos os boletins focos, que é o boletim de perspectivas do Banco Central, né, a visão do Banco Central para o mercado. Ele já vinha revisando todas as expectativas positivamente. Já tem um bom tempo, a gente já começou a sinalizar isso em dezembro do ano passado, e as perspectivas continuaram sendo revisadas positivamente, e esse resultado ainda assim é maior do que as expectativas revisadas positivamente durante quase 6 meses. Então, a inflação ela veio, não se sabe se ela veio para ficar, né? Acho que virou a nova discussão, né? A primeira discussão era se ela viria mesmo. Eu já estava mais convicto de que ela realmente viria. Eu não acho que uma inflação tamanha vai ser uma coisa consistente. Eu acho que é mais um momento do mercado de agora, né, de tanto considerando risco político, considerando a alta do dólar nos últimos meses, considerando a taxa de juros que estava baixa, né, agora já não está mais.
e considerando também alguns outros fatores de logística interna brasileiros, né, que estavam tentando se adaptar, aí talvez a gente tenha dado essa pequena corrida, né, saímos um pouco saímos um pouco da meta, ou saímos um pouco do que era esperado, mas eu acho que vai voltar, mas eu acho que a inflação agora vai continuar sendo uma coisa falada. Essa é a minha opinião, acho que a gente vai continuar falando dela por um bom tempo. Com relação ao dólar, eu acho que assim, ele tá, e isso fica claro se você analisar graficamente, ele está esperando uma definição. Tá? Na minha opinião, ele está esperando a definição do orçamento, e aí eu queria já deixar uma outra observação, a gente já está quase no meio de 2021 e a gente não tem o orçamento de 2021, a gente está trabalhando ainda um adendo do orçamento de 2020, então assim, todo mundo trabalha em empresas ou tem empresas e sabe o que é você ter um orçamento para o ano, né? Para você planejar as suas despesas, para você saber o quanto você ganhou no ano anterior, para você, enfim, ter uma medida para poder caminhar, e aí você imagina você ter que fazer isso sem um orçamento. Então, para mim, parece impensável você ainda não ter o orçamento quase no meio do ano em que o orçamento deveria existir. A minha visão para essa questão da finalização do orçamento era fevereiro ou março, né, que era a volta dos trabalhos, e eu até passei isso. Essa aí realmente eu errei. Fico triste de ter errado essa previsão. Então, calma, essa é uma outra questão que... Você já acertou muito, fica tranquilo, você está no crédito. essa efetivamente eu fico triste de ter errado, porque assim, como pode? Mas enfim, a gente teve, e aí o dólar está nessa questão de indefinição. Muitos analistas a gente ouviu bastante essa semana, tivemos calls aqui das nossas corretoras parceiras, enfim, dos economistas que a gente segue, e muitos analistas acham que essa questão da reforma tributária e das outras reformas que precisam acontecer só vão acontecer para ano que vem. Então, a gente já perdeu a chance de dar uma ajustada que o Brasil precisava esse ano, e isso corrobora bastante no preço do dólar, né? Se você olhar, tivemos poucos momentos em 5,80 e poucos momentos em talvez 5,10 ou 5,20. A gente ficou ali no meio do caminho, em momentos com mais risco, né, em que ele encostava mais no topo, e em momentos com menos risco, logicamente, que ele vinha mais para baixo. Na minha opinião, ele vai continuar negociando nesse preço. É muito difícil, eu sempre falei isso, o dólar é muito difícil você acertar um preço, né? Acho que o Manu até comentou em um dos podcasts que o dólar está aí sempre para desmentir os economistas ou para tornar eles mais humildes, né? Então, assim, realmente é muito difícil você dar um preço para o dólar no futuro, vai ser X. Eu prefiro muito mais trabalhar confortavelmente com uma banda de negociação, né? O que seria um preço justo. Lógico que às vezes ele exagera para um lado, exagera para o outro, mas ele sempre fica ali de acordo com as questões de risco. Eu acho que no preço que a gente está, realmente a gente está dentro dessa... Já ficou bem claro, né? De que a gente está dentro dessa banda. Na minha opinião, é isso que o dólar que a gente vai ter de realidade para a moeda norte-americana. Tem uma coisa que a gente comenta pouco nos podcasts, mas que também é uma coisa relevante, que é o spread, né? A diferença que se abriu entre real dólar e real euro, né? Então, com toda essa questão de injeção tributária, o dólar se tornou talvez menos valorizado perante a real do que o euro, né? Então, para as pessoas que nem me realmente fale isso. Exatamente. Eu que trabalho no mercado Forex sei bem como é que está impactando as decisões financeiras e de, claro, posições, né? Exatamente. Então, eu sei que a Europa tem um problema de dívida, a Europa tem um problema de crescimento, enfim, mas ainda assim, com todas essas emissões, quando você tem muita coisa de um único produto numa feira, esse produto, logicamente, vai valer menos, né? Tem muita oferta. Então, se você tem o dólar pelo mesmo raciocínio, se você tem muito dólar no mercado, esse dólar acaba valendo menos. A moeda que em comparação do dólar o real acaba valendo mais. É o que se mostra bastante com relação a esse par. Se você vê, né, esse conjunto dólar-real, dólar-euro, deixa bastante evidenciado. E isso essa distorção tem outras moedas também, logicamente. A minha grande questão é o quanto dessa valorização do dólar tem a ver com o risco político que a gente enfrenta, né? Porque se a gente pegar as divisas, principalmente dos países emergentes, que é uma boa margem
de comparação, o real está lá embaixo, perde só para a lira turca, né? E, enfim, e isso logicamente tem um componente muito forte que está fora do mercado financeiro, está fora da questão econômica, da macroeconomia, das commodities e de todas as questões até relacionadas à pandemia, né? A gente teve um dólar à vista que subiu 1,83% nesta sessão de sexta-feira, reduziu a valorização do real na semana para 0,71%, com a moeda americana cotada a 5,67%. E aí a gente tem a abertura da curva de juros, a gente tem uma precificação diferente nas nossas taxas. E aí, Thaís, como é que você vê essa valorização do dólar frente ao real? Como é que isso impacta nas decisões de investimentos que a gente tem observado aí no mercado? Então, Rafael, primeiramente, Caio, muito bem colocadas aí as suas observações e Rafael também, né? Apenas completando aí o que o Caio falou a respeito da inflação, muito provavelmente a gente vai ver o governo, o Banco Central, né, aumentar a taxa de juros, né, para poder conter essa inflação. E apesar da gente já ter tido um aumento nessa taxa, essa desaceleração da inflação ela não é imediata, né? Então, completando o que o Caio falou, a gente ainda vai ouvir muito falar da inflação aqui no Brasil, né? E em relação, Rafael, à sua pergunta, né, a valorização do dólar frente ao real, em relação aos investimentos, faz com que os brasileiros, né, em primeiro lugar, pensem em tirar o seu capital daqui, né? As pessoas que podem tirar e mandar o dinheiro para o exterior estão fazendo isso. E aqueles que não podem ou vão manter dinheiro aqui dentro do país estão procurando, claro, os fundos internacionais, né? Os fundos de BDR, os fundos de índice, comprando BDRs diretamente, os ETFs diretamente na Bolsa. Então, novas modalidades de investimento estão surgindo, né? Então, realmente, o interesse do brasileiro aos investimentos, né, que estão expostos ao dólar, estão redeados, né, ao dólar, é crescente, né? A gente vê o interesse das pessoas com isso. E eu acho que, realmente, assim, investimentos é isso, é você saber caminhar, aproveitar aí as diferentes ondas do mercado, né? E nesse momento está apontando de fato para isso. Então, se temos instrumentos financeiros para proteger o investidor desse tipo de cenário, por que não, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que a questão fiscal hoje no Brasil acaba sendo o cerne de tudo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores aí durante a semana e basicamente todos eles estão preocupados com essa questão do orçamento 2021. A gente sabe que o presidente ele tem cedido cada vez mais a uma tendência, digamos, populista, né? Está cada vez mais pendendo por um lado um pouco mais expansionista, abandonando as premissas que o fizeram se eleger, que o fizeram ter aí uma base importante de votos em relação às questões básicas, né, que você tem em relação a privatizações, a uma política fiscal mais austera, a controlar os gastos. Então a gente percebe que, conforme o tempo passa, o Bolsonaro vai ficando cada vez mais tentado a talvez afrouxar esses pensamentos. E aí eu digo Bolsonaro, com sorte também a equipe da economia, né, do Ministério da Economia, do Paulo Guedes. E aí o Caio levantou uma lebre em relação à reforma tributária, e aí vai uma opinião, né? Imagine que em 2021, com todo esse cenário que temos de pandemia, a reforma tributária nem de longe é uma pauta no horizonte do Congresso Nacional. Agora, em 2022, meu amigo, com eleições à vista, vai ser muito menos, né, não, Caio? Eu acho que a gente tem uma questão muito, talvez,
não seja uma questão tão brasileira assim, mas uma questão de política, né? Que é que ano de eleição as coisas costumam acontecer mais rápido e mais eficaz, né? Todo mundo gosta de um bom projeto para finalizar em ano de eleição. Isso talvez me deixe um pouco mais tranquilo para 2022, visto que a eleição, a próxima presidencial é... Pode falar, Rafa. Não, permita-me fazer o contraponto. Em 2022 é quando abrem-se as torneiras para o gasto público, né? É onde o deputado federal vai querer concluir a ponte lá na cidade dele, Sim. o hospital, a escola, enfim, é onde... Tudo que ficou para fazer. Exatamente, né? É o momento onde as obras são inauguradas, onde o governo consegue mostrar de fato, de uma maneira mais prática, onde ele realmente conseguiu intervir. E mexer na reforma tributária é mexer talvez em situações ou em setores da economia que não estão muito interessados nisso. Eu digo o setor público, a questão da administração pública, enfim, eu não vejo com muito otimismo mexer. É assim, a gente sabe que quando o governo entra no poder, ele tem 100 dias onde ele tá... Lembra quando a gente brincava, a gente tá altos? Eu tô altos, ninguém pode tocar em você, ninguém pode passar para você. O governo tem 100 dias onde ele tá altos. Então é o seguinte... Ele tem toda a liberdade do mundo para poder fazer basicamente o que quiser. Tem um lastro da eleição, tem a popularidade em alta, tem o otimismo daqueles que o elegeram. Só que quando vai chegando perto da eleição, é uma verve que se contorna de uma maneira diferente, né? Ele precisa provar-se para a próxima eleição. Então ele faz de tudo, ele gasta mais, ele afrouxa as questões que talvez ele deveria apertar um pouco mais. Então, de uma maneira mais prática, geralmente os governos eles tendem a ter uma política um pouco mais liberal, mais expansionista quando estão próximos às eleições. Eu concordo com você, Rafa. Assim, como eu falei, acaba que é uma coisa intrínseca da política, né? Da forma com que é feita hoje. E isso tem na maioria dos países que não tem uma política tão avançada, ou uma democracia tão avançada, ou controles tão avançados, acaba acontecendo isso, né? Deixa-se tudo para o final. Mas talvez eu não tenha adicionado um ponto importante, é que eu acho que, assim, provavelmente essas pontes que vão ser construídas, esses hospitais que vão ser construídos, vão acontecer logo no primeiro semestre, tá? Logo no começo do primeiro semestre, digo. E aí, depois, eu acho que a gente vai passar pela questão da reforma. Muito provavelmente mais ou menos de um ano para agora, né? Em abril de 2022 é o momento que os candidatos já têm que ter definidos quais são as chapas, quem que vai concorrer, quem que não vai concorrer. Então, eu acho que as coisas vão começar a acontecer a partir daí. Então, acho que dá espaço, por pior que pareça dizer isso, dá espaço para os estados aprovarem o que eles precisam aprovar para a próxima reeleição, que é um jogo político que, por mais que seja um jogo legal, pode não ser um jogo muito ético, né? Então, a gente, talvez, na minha opinião, a gente vai ver isso mais para o meio do ano, o início dessa reforma, ou pelo menos a votação da reforma, né, que seria o mais importante, mais para o meio do ano, deixando de fora todos esses gastos que precisam acontecer para que aquelas pessoas consigam se reeleger ou consigam captar mais votos. Perfeito. E aí, Thaís, eu te pergunto, né? Nesse cenário onde a gente precisa de um pouco mais de tranquilidade, de estabilidade, de previsibilidade acima de tudo para poder praticar os investimentos de uma maneira mais consistente, quais são os setores que você enxerga que podem ser mais favoráveis nesse momento? Por exemplo, né, citando aqui rapidamente, as ações de siderurgia são as que têm liderado os ganhos do Ibovespa aí em abril, por exemplo. A CSN subiu nessa última sexta-feira 4,84%, os de Minas 3,39%, ou seja, a gente tem um setor muito bem definido que está angariando rendimentos nesse cenário de reconstrução econômica mundo afora. Como é que você enxerga esse cenário de investimentos aí, sobretudo na Bolsa de Valores, numa economia que, apesar de claudicante, caminha para uma recuperação?
Então, excelente pergunta, Rafa. O setor de siderurgia, sim, é um setor que vem crescendo, né, aí na Bolsa. E se a gente está... Bom, estabilidade, né, é uma palavra um pouco forte, principalmente quando a gente está falando de Brasil e... Peguei pesado, confesso. Exatamente. E principalmente quando a gente está falando de renda variável no Brasil, né? Então, eu diria que mirar nos setores onde nunca se deixa de consumir, né, é importante. Então, não só a siderurgia, mas Olha, bancos. você tem razão. Por exemplo, a Sabesp foi a quarta empresa que mais cresceu nesse mês, 2,70. Você tem razão, muito bom ponto observado. Sabesp, quem não sabe, é a fornecedora e a administradora dos recursos hídricos no estado de São Paulo. Exatamente. Então, e uma ótima pagadora de dividendos também, bom que se diga, né? É verdade, ela é uma ótima pagadora de dividendos, né? Então, as empresas de saneamento, os bancos, né? Muito embora a gente tenha que olhar com um pouquinho mais de cautela agora, porque alguns bancos digitais estão para fazer IPO aí esse ano, então é bom a gente ficar um pouco ligado, mas, enfim, banco é um ótimo setor, né? Setor de seguros também, e tem algumas apostas, né? Tirando, assim, desviando um pouco dessa questão das empresas em que a gente não deixa de consumir, né? A gente tem aí também as apostas, como empresas de turismo, que podem vir a se valorizarem depois da pandemia. Então, quem tiver punch para isso é uma boa aposta. As empresas das vias aéreas, por exemplo, né? Linhas aéreas, é interessante também, mas, repetindo, num cenário pós-pandemia, são apostas, né, para o futuro. A gente tem as ações relacionadas a empresas de energia limpa, como Tesla, né, é interessante também como uma aposta para o futuro, mas, assim, olhando no hoje, né, é realmente buscar os setores onde você tem possibilidade onde a sociedade consome, né, o tempo todo. E um outro setor também que é interessante olhar é o setor de educação, né? Porque apesar de a gente estar com todo esse imbróglio da pandemia e sai decreto daqui, sai decreto de lá, tem aula presencial, não tem, o ensino à distância está crescendo muito, né? Então é um setor também para a gente ficar ligado aí, porque pode ser que seja uma aposta bem interessante no médio e longo prazo. A gente tem Cogna 3, né? A Cogna, a gente tem Edux, que administra o conglomerado da Universidade Estácio de Sá, são realmente conglomerados fortes de educação e que têm se destacado aí na Bolsa. Na verdade, são empresas muito bem administradas, muito bem saneadas, com caixa forte, robusto, até pelos anos que obtiveram de muito lucro aí nos governos anteriores e que chegam para essa dificuldade na pandemia com um pouco mais de estrutura para poder, digamos, navegar aí nesse momento complicado. Mas é isso, eu acho que observar bem o movimento do mercado, a Thaís deu um bom espectro aí de ações para a gente poder observar. Eu continuo achando que as empresas de recuperação das commodities são as mais fortes. Assim, eu acho que empresas que investem em papel celulose, Suzano, Klabin, são sempre muito bem observadas, são muito bem organizadas, elas estão lastreadas em dólar, né? Apesar de sofrerem com a variação, elas são muito bem protegidas, pagam bons dividendos. Setores de siderurgia, por exemplo, que podem ter vantagens no cenário de recuperação econômica. A gente tem a China numa recuperação em V muito consistente, muito rápido, os Estados Unidos projetando, eles estão, olha que loucura, né? Eles estão querendo inflação de 3,5%, a gente teve aí durante essa semana o pronunciamento do Federal Reserve em relação às projeções inflacionárias dos Estados Unidos. Basta nós aqui fazermos o dever de casa, precisamos manter as contas públicas bem ajustadas, não podemos nos
nos encantarmos com as pedaladas fiscais, elas não são um instrumento monetário, isso já está claro, mais do que provado que não funcionam, levam o país a um desastre econômico, levam o país a um caos político. Experimentamos isso muito recentemente, não me parece uma boa estratégia mantermos essa mesma direção e, acima de tudo, acho que, na minha opinião, eu, Rafa Ribeiro, falando por aqui, acho que manter um pezinho na inflação vai ser interessante aí nos próximos meses, porque, rapaz, 6,10% já está acima do centro da meta do Banco Central. Tivemos uma entrevista hoje do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, comentando sobre isso, que está descontrolado mesmo, que vão abrir todos os arsenais possíveis para frear a inflação. Vem aí mais 0,75% de aumento em maio, enfim. Caio, Thaís, vem inflação por aí, como é que o investidor se protege, como é que o investidor ganha dinheiro nesse caos? Inflação acho que a gente vai ter sim. Eu acho que, como eu falei, talvez ela consiga ser um pouco mais controlada nos meses que vêm pela frente por vários fatores que devem se acertar. Como que a pessoa se protege que é realmente a grande questão. Depende muito, talvez, do patrimônio da pessoa, né, da forma com que ela se coloca no mercado, da forma dos investimentos que ela tem, mas se você for no tradicional, no direto, no simples, você provavelmente vai comprar títulos de inflação. E aí, por títulos de inflação, tem diversos, né? Você pode ir para debêntures, você pode ir para alguma coisa de crédito privado mesmo. Então, tem bons fundos de inflação, se você não souber muito bem escolher o título que você quer, o risco de crédito, você pode ir, existem bons fundos de inflação. Eu só acho que uma questão que é muito importante salientar e que a gente acaba escutando bastante aqui das pessoas que surgem é que toda vez o mercado tem um novo queridinho, né? Então, quando não é inflação foi a Bolsa, quando não foi a Bolsa foi o dólar, quando não foi o dólar foi a Bolsa Americana, e as pessoas tendem a, vamos botar entre bastante aspas, se emocionar. Então, muitas vezes você recebe pessoas que querem desfazer um pouco da sua diversificação e pesar um pouco mais no ativo que é o queridinho da vez. E, na minha experiência, acho que vocês podem responder a mesma coisa, essa é a receita para o de-sucesso, né? Essa é a receita para, não sei nem se de-sucesso é a palavra, se ela existe. Chamado fracasso, né? O fracasso, exatamente. A receita para o fracasso, porque assim, você vai entrar naquele momento em que aquele ativo está caro, porque assim, se está todo mundo falando sobre ele, provavelmente aquele ativo está caro, e você vai carregar ele na carteira enquanto todas as pessoas saem do ativo, né? Então, você vai entrar num momento, você vai fazer a famosa compra na alta e venda na baixa, que é o oposto que você deveria estar fazendo no mercado. Então, se você gosta de títulos de inflação, porque se você pensa numa carteira de longuíssimo prazo, é interessante você ter um benchmark em inflação, né? Você pensar numa inflação no IPCA mais 5%, IPCA mais 4%, dessa forma você sabe que a sua carteira ela tem pelo menos a inflação mais um prêmio. Então, é legal, se você quiser montar uma carteira dessa forma, é bom você ter títulos que paguem isso, né? IPCA mais 3, IPCA mais 4, ou fundos que sigam carteiras do IMAB, né? que é um composto de títulos do governo. É bom e é legal você ter isso, só que desde que você entenda que isso é uma parte da sua carteira, né? E não todo. E que isso vai fazer sentido num momento e que esse momento não é infinito. Né? Porque se o momento de rentabilidade da inflação fosse infinito, ninguém faria nada, né? Todo mundo aplicaria inflação da mesma forma que dólar, da mesma forma que Bitcoin, da mesma forma que qualquer outro ativo financeiro. Perfeito. Concordo 100%. Bom, galera, vamos finalizando então. Thaís, muito bem, obrigado demais aí de novo pela participação. Venha sempre. Como é que podemos imaginar a próxima semana? Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês, contribuir com esse papo que rende, esse fechamento aí de mais uma semana, né? Eu fiquei muito feliz porque esse podcast a gente deixou um pouco
da Covid e os seus números assombrosos de lado, né? Trouxemos um clima aqui mais ameno, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu queria propor aí para a semana que vem da gente praticar aquele exercício que o Caio falou na semana retrasada. Vamos falar bem do Brasil semana que vem. O que vocês acham? Eu concordo, né? Mas eu vou confessar para vocês aqui. Estava escritinho aqui na minha pauta, né? Que é aquele relatório que a gente escreve para se preparar para os programas, que há mais ou menos 5 semanas atrás eu dei uma informação de que morria uma pessoa de Covid-19 no Brasil a cada 45 segundos. E nessa sexta-feira a gente tem a informação de que morre uma pessoa por Covid no Brasil a cada 20 segundos. Enfim, eu preferi deixar isso de lado porque estou querendo realmente observar algo que seja um flash mínimo, um feixe de luz pequenininho lá no fim do túnel, mas de fato o que a gente tem é uma diminuição no número de vacinações, um recrudescimento da pandemia na Europa, uma vacinação ainda claudicante no Brasil, leitos ainda superlotados e explosão de mortes, né? Enfim, desculpa se eu quebrei aí a sua finalização, Thaís, perdão, gatinha. Problema nenhum, Rafa. É importante a gente falar disso da mesma forma, né? Então, realmente é muito triste tudo isso que a gente está vendo. E, bom, eu deixo aqui os meus sentimentos para quem estiver escutando esse podcast agora, ao vivo, para quem vai escutá-lo amanhã ou depois. Deixo meus mais sinceros sentimentos a todas as pessoas que estão sendo vítimas desse vírus horroroso, né? É isso. Belezinha. Caio, obrigado demais mais uma vez pela participação, pelos insights maravilhosos sobre o câmbio, sobre dólar, sobre tudo. E volte sempre, hein? Para de ficar dando uma de estrela, volte sempre. Olha, eu queria dizer que eu participo bastante, tá? Eu vou deixar registrado as pessoas que escutam esse podcast e as pessoas que vão escutar esse podcast vão poder votar a meu favor. Eu queria fazer das palavras da Thaís as minhas, né? A gente fala bastante de mercado financeiro e parece que mercado financeiro são só números, mas a gente se importa bastante com a vida das pessoas que estão aqui em volta da gente, com a vida das pessoas que a gente conhece. E esse ano passado e esse ano foi um ano que talvez você tenha que pensar mais na sua saúde do que nos números, né? Porque não adianta nada você ter grandes números, mas nenhuma saúde. Então, deixar essa reflexão aí para as pessoas e realmente se você perdeu alguém ou, enfim, se você conhece alguém, eu sinto muito e vamos em frente. Não adianta de nada ser o homem mais rico do cemitério, né? Temos que ser ricos enquanto vivemos. E esse, claro, é sempre o nosso objetivo. Obrigado demais a você que esteve com a gente, mais uma vez ligado no podcast Conversa que Rende. Não deixe de assinar o nosso podcast, estamos nas principais redes de agregadores, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify. Espalhe a nossa informação por aí. Estamos também no Instagram, instagram.com/MacLeodPartners. Estamos no LinkedIn, MacLeod Partners. Siga as nossas redes sociais, venha com a gente para você fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.